Estamos juntos para estudar a palavra de Deus e nós vamos hoje fazer uma pausa no estudo dos livros propriamente para pensar um pouco no conjunto desta biblioteca que a gente estudou. Qual é a relação que existe entre esta biblioteca de 5 livros que a gente viu panoramicamente até agora e o que isso tem a ver com a redenção, com a história da redenção, com o propósito de Deus em salvar pessoas, não é? Nós vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela oportunidade de estar juntos, e nós pedimos que na tua misericórdia o Senhor abençoe, fortaleça a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, cada irmão, cada irmã que está em casa, impossibilitado de estar aqui. Nós suplicamos a tua graça sobre todas as famílias da igreja e especialmente diante da exposição da tua palavra, nós pedimos que o Senhor abençoe profundamente as esposas, e nós suplicamos que o Senhor sustente a vida de cada uma delas, no sentido de que elas sejam mulheres nobres, mulheres fortes, ao mesmo tempo mulheres que reconheçam a autoridade do Senhor por meio de seu marido, mas ao mesmo tempo nós pedimos que elas sejam mulheres alegres, que elas sejam mulheres, ó Deus, cujas enfermidades sejam curadas, cujos traumas sejam, ó Deus, retirados e que elas tenham paz de coração. Nós suplicamos também pelos jovens que nós festejamos hoje e nós imploramos realmente que o Senhor dê a eles não apenas inteligência, mas acima de tudo que eles cresçam em maturidade, que eles saibam dominar a si mesmos e as suas paixões pessoais e que eles venham a ser sempre vasos abençoadores dentro da nossa casa. Nós colocamos diante de Ti o assunto de hoje e nós imploramos, nosso Pai, que o Senhor nos dê Tua graça, que o Senhor nos fortaleça com aquilo que vamos meditar, aquilo que vamos refletir aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, falando então em história da redenção, nós queremos identificar os principais temas dos 5 livros que nós estudamos. Nós queremos comparar os temas desses livros com o Novo Testamento e nós queremos aplicar os temas do Pentateuco à vida cotidiana da gente, tá? Começando por Pentateuco, nós temos que nos lembrar que esse é um termo técnico provindo do grego pente mais teukos, que significa rolo. Então 5 rolos. Na verdade, muitos intérpretes consideram que o Pentateuco é uma obra só, que a gente acabou dividindo por força de estilo, por força de facilidade de tratamento. Mas, de um modo geral, tanto no Antigo Testamento, na história de Israel, quanto no Novo Testamento, nós encontramos esta expressão do Pentateuco como uma obra só, chamada Livro da Lei, em Josué 1:8, Livro da Lei de Moisés, em 2 Reis 14:6, e Lei, quando Jesus se refere ao Antigo Testamento falando de lei e profetas. Quando ele fala de lei, ele fala dos 5 livros. Ele não fala apenas do decálogo, mas ele fala do conjunto daquilo que Moisés escreveu. Quando alguém quiser interromper, é só
Tá? O Fernando está pronto ali para entrar com o microfone. Então, o Pentateuco abrange a história desde o começo dos tempos até quando Israel conquista ou está prestes a conquistar a Terra Prometida. Isso está escrito nesta obra de Arnold e Beyer, Descobrindo o Antigo Testamento, uma perspectiva cristã. Está na letra miúda aqui embaixo. Não é? De Gênesis a Deuteronômio, o que nós temos então é uma única história com um começo bem definido, uma trama principal complexa e com muitas outras tramas secundárias e um final decisivo. Esta é uma saga, não é? Que começa com a criação de todas as coisas e termina com Israel próximo de entrar na Terra Prometida. E nós temos que lembrar que há milhares de anos aí, nesta narrativa. Entretanto, quando a gente fala de Pentateuco, nós temos que nos lembrar que os judeus o chamam de Torá. O termo judaico para esses livros é a palavra hebraica Torá, que vem da palavra ensinar e é melhor compreendida como instrução. Então, quando Jesus viveu na terra, por exemplo, ele se deparou com um grupo de pessoas chamadas saduceus. Os saduceus eram uma elite de Israel que tinha predominância sobre o governo, sobre as relações internacionais, o contato com Roma. Os saduceus eram a maior parte do colégio do Sinédrio, que era composto de 70 pessoas. Havia alguns fariseus, mas a expressiva maioria dos membros do Sinédrio, do alto tribunal israelita, eram saduceus, que só aceitavam como documento válido a Torá. Não é? E Jesus Cristo disse assim: pois é, a Torá fala de mim. A Torá fala de mim. E vocês erram não conhecendo a Torá como vocês deveriam conhecer. Juntos, esses 5 livros estabelecem a fundamentação teológica para o resto da Bíblia e também nos ensinam como viver de modo fiel. É verdade, nós vamos descobrir de onde a gente provém, o que aconteceu conosco, por que é que nós somos assim, por que é que nós precisamos de um Redentor. Nós descobrimos tudo isso na Torá. Tudo isso está presente ali. Vamos dar uma passada rápida sobre o que a gente viu nesses últimos meses. Vamos nos lembrar, a primeira fração de Gênesis, de 1 a 11, que é muito discutida por todo mundo, demanda a nossa fé. Demanda a nossa crença em Deus como Criador de todas as coisas. Mas vamos nos lembrar, então, e eu queria a sua ajuda, do que Gênesis 1:11 fala mesmo? Vocês podem me ajudar? Fala do quê? Do universo, do planeta Terra, da humanidade, do pecado no mundo, da punição do pecado e do plano de redenção. Observem aqui que a Bíblia não é um livro para a gente estudar o universo. É um livro para a gente estudar a relação de Deus com a nossa terra, com o nosso planeta. Tá certo? Ainda que a gente tenha descobertas fenomenais, pesquisas enormes acontecendo e descobrindo coisas maravilhosas do universo, a Bíblia não gasta tempo com isso. A Bíblia exalta a Deus porque Ele criou todas essas coisas, mas ela se dedica a nós, a seres terrestres. Vamos supor que a gente tenha, e você deve crer que existem extraterrestres.
Por quê? São os tais de querubins, serafins, anjos, arcanjos, demônios, que não são terrestres, eles são extraterrestres. A Bíblia mostra isso. Se existem civilizações, não é o foco da Bíblia. Se existe uma história de redenção em outro planeta, não é o foco da Bíblia. O foco da Bíblia é a gente. É o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e pela humanidade, Jesus Cristo veio a este planeta e morou neste planeta. Estão entendendo? Essa é a preocupação da Bíblia. O registro da Bíblia, portanto, não é científico, mas é espiritual, e por ser espiritual, ele é focado na nossa existência. Se existem outras pessoas com quem Deus deva, ou outros seres com quem Deus deva se preocupar, isso não é assunto nosso. O assunto nosso é que ele se preocupa conosco. Então nós vemos aí um filtro, né? É como se fosse um coador. Começa lá em cima, não é? Com muita coisa e vai reduzindo, e nós encontramos então estes assuntos tratados lá. E quando eu falo do plano da redenção, eu me lembro que Deus disse para a serpente que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, embora ela lhe ferisse o calcanhar. Então Jesus viveu sob intenso sofrimento nesta terra, mas a morte dele não tem apenas o significado de uma execução como de outros humanos que foram executados pelo Império Romano. A morte dele tem o objetivo de esmagar a cabeça da serpente. É sempre assim. Bom, na segunda parte de Gênesis, nós vemos de novo esta atitude de Deus. Vamos lá? O que nós temos? Um homem, Abrão. Um milagre, Isaac. Por que Isaac é milagre? Porque, será que depois de velha, eu vou ter a alegria de ter um filho? Eu que nunca pude, eu que sempre tentei e nunca pude? Não é? Será que o meu velho vai ser vigoroso? Não é? E na verdade, nós sabemos que Abraão, depois disso, continuou vigoroso com Quetura, uma concubina que ele teve depois da morte de Sara, porque ele teve mais 5 filhos. Mas esse filho é especial, quer dizer, não se começaria um povo todo diferente, todo especial, se não houvesse um jeito de Deus dizer assim: vai ser do jeito que eu quero, vai ser por milagre. Uma escolha, Jacó. Por quê? Porque nasceram gêmeos. E Deus disse: eu vou amar o que saiu depois, não o primogênito. Eu vou amar o segundo. E você aprende que Deus escolhe também, que Deus tem o direito de escolher. Não é? Depois vemos o primogênito da mulher amada de Jacó, porque ele teve 4 mulheres. E das 4 mulheres ele teve vários filhos, total de 13 filhos das 4 mulheres, mas a mulher que ele gostava mesmo lhe deu o primogênito, que foi utilizado por Deus para manter a família no meio de uma coisa que ele mesmo fez, Deus mesmo fez, que foi intervir na terra do Egito, dando 7 anos de colheita abundante e 7 anos de fome. Aí você tem então a reunião da família, que é Jacó descendo
para o Egito, revendo seu filho, não é? Voltando a ser um homem mais feliz, porque ele era muito triste em virtude da morte de José, que não aconteceu. Só que Deus estava trabalhando. E quando Jacó ficou na dúvida, eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá. O que é que Deus disse? Então disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Obrigado pela referência. Aí nós temos Êxodo. Vamos recordar o que tinha Êxodo? Vamos lá. Vamos ler juntos? O homem, Moisés. O milagre, 10 pragas, a instituição da Páscoa e a saída. O batismo, passagem pelo mar e pela nuvem. O sustento, maná, água, carne. A aliança, o decálogo, os estatutos e as leis. O culto, o tabernáculo, Deus presente. A justiça, Javé é o único Senhor, eu não aceito imagem, eu não quero nenhuma representação da minha pessoa. Com isto, Deus estava instituindo o monoteísmo. E com isso, Deus estava estabelecendo que não é possível uma pessoa adorar dois deuses. Isso foi confirmado por Jesus Cristo. Vocês não podem servir a Deus e servir as riquezas como se fosse Deus. Não é? Então, vocês podem ver como Moisés foi utilizado para aquele confronto com o bezerro de ouro e como Deus usou de justiça, porque Deus destruiu as pessoas que quiseram o bezerro. Vocês estão percebendo que lá na ponta, lá naquele dia, vai acontecer a mesma coisa. Quando Deus confrontar as pessoas, a única coisa que vai salvá-las é ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem outro expediente possível. Mas vamos para Levítico. E lá em Levítico nós vemos como que uma pausa, não é? Uma pausa, porque de repente este livro se dedica à construção da fé, à construção da religião, à construção do desenvolvimento espiritual do povo. O que nós temos? A tribo, Levi. O ministério, o sacerdócio e o levirato. O que nós temos? O culto, que é na forma de sacrifícios, só que alguns deles são pelos pecados, portanto são vicários, e o outro tipo de sacrifício é o sacrifício de ação de graças, que é justamente a motivação do povo para louvar a Deus por seu suprimento. Então, de um lado, você tem, eu sou um pecador, eu preciso do perdão de Deus. E do outro lado, você diz, Deus tem me dado tudo, e por isso eu dou a Ele as primícias daquilo que eu colhi. Quer dizer, o amor a Deus está sendo demonstrado pela liberalidade do bolso. É muito interessante gente dizer para mim, olha, eu amo a Deus. Eu falei, quanto que você dá? Eu não dou nada. Então você não ama a Deus. Já começou em Êxodo, quando Deus disse assim, você vai para a terra e lá vai ser dividida a terra em 12 pedaços. Só que os sacerdotes e os levitas não vão ter pedaço nenhum.
eles não vão ter herança física, eles vão ser sustentados pelos dízimos e pelas ofertas de vocês. O interessante é o seguinte, que Deus também disse assim: enquanto vocês me obedecerem nos meus mandamentos, eu vou mandar a chuva na época certa, eu vou mandar o frio na época certa, eu vou mandar a produção da colheita na época adequada, eu vou sustentar vocês. O trigo vem porque o Senhor agiu, o gado cresce, e ele disse assim: o seu gado não vai sofrer doença, enquanto vocês ficarem fiéis à minha palavra, eu vou prosperar vocês, e as nações em volta de vocês vão dizer que vocês são bem-aventurados. Não é possível que naquele terreno tão difícil aconteçam tantas coisas prodigiosas assim, não é? Então começa de lá de trás do Êxodo, mas aqui se formaliza a questão do sustento dos sacerdotes e dos levitas. É por isso que hoje a gente tem coragem de que um pastor de igreja, por exemplo, seja uma pessoa dedicada integralmente ao ministério, na confiança de que os crentes também têm o temor de Deus, e por conta disso são gratos a Deus, e dizimam ao Senhor com alegria de coração, porque é um gesto de resposta ao que o Senhor faz por eles, e o pastor é sustentado daí, né? E por fim, várias leis que estabelecem a santidade do povo. É daí, desse livro, que vem a ideia de que se nós andamos com Deus, nós temos que andar pela cabeça dele, não pela nossa, pela santidade dele, não pela nossa proposta de ética ou de moral, tá? Vamos caminhar, porque tem muita coisa aqui e a gente não chegou nem em um terço. Bom, o que nós temos em Números? Vamos lá? A partida do Sinai para Canaã, o censo, preparação para a batalha, mas também tem um outro censo, que é o censo dos levitas. Quantos é que nós vamos ter para cuidar do povo todo? Depois nós temos o Shalom. O que é o Shalom? O Senhor te abençoe e te guarde. Não é? É assim que os sacerdotes devem abençoar o povo de Israel. Depois nós temos a insurreição. Arão quer liderar, Miriam quer liderar, não é? E Deus pune esses dois. Depois Corá quer liderar, e ele se junta a mais gente, e a Bíblia diz que Deus confirma que quem está no comando é Moisés, e eles devem se sujeitar, tá? Aí nós temos então a ordem de que um espia de cada tribo, um representante de cada tribo, seja espia na terra, e o relatório de 10 deles é o pior possível. A terra é boa, mas o povo que está lá é grande, e nós achamos que não dá. Josué e Caleb dizem: claro que dá, é Deus guiando, é Deus guiando. E a gente aprende assim, não uma doutrina aqui, mas a gente aprende com isso, o fato de que tem muito crente pessimista, e o pessimismo não é que elimina a vontade de Deus, mas retrai a vontade de Deus. Você demora muito mais tempo, não é? Você demora muito mais tempo se for uma pessoa assim: não, Deus não vai ajudar, não, de jeito nenhum, a coisa é pior do que a gente imaginava, não, os tempos são esses, não. Gente, a gente vive pela fé, a gente não vive pela vista, a gente não sabe muitas vezes aplicar a fé
ao cotidiano da gente. E eles não souberam lidar com isso, então o que aconteceu? Vocês não aceitam que eu vou libertar vocês? Eu estou dizendo que vou na frente de vocês, vocês não aceitam isso? Tá bom. Então vocês vão percorrer o deserto, andar até o último morrer. Portanto, a peregrinação no deserto teve 2 objetivos. Um deles é amadurecer a geração que vinha, mas também a disciplina dos incrédulos. O incrédulo fica para trás. Eu não estou falando que um incrédulo como Arão, que foi um sumo sacerdote, mas que não entrou na terra prometida, eu não estou dizendo que ele não é crente, ele não recebeu a promessa, não é? Aquela primeira geração não recebeu a promessa. Então nós temos essa disciplina, mas nós podemos nos lembrar que pelo menos duas situações de números são importantes para a gente. O caso da serpente de bronze, porque o povo começou a reclamar demais, então Deus permitiu que as serpentes abrasadoras mordessem os homens. E a solução encontrada foi a seguinte: toda pessoa que for mordida por uma serpente, se olhar para a serpente de bronze, será curada. Você acredita nisso? Já pensou? Mordida de cobra, acabou de ser mordida de cobra, para onde tem que ir? Procurar os parentes? Não tem que crer na serpente de bronze, tem que olhar para ela. Que tipo de coisa é essa? Se eu olhar para uma serpente de metal que está lá longe, o veneno da cobra não produz efeito em mim. Quem faz isso? É a minha fé? É a minha capacidade? Não, de acordo com a instrução que Deus deu para Moisés, disse assim: basta que eles olhem. Eles precisam olhar, então eles precisam procurar no meio de todas as coisas a serpente e fixar os olhos nela. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom, obrigado pela contribuição. E nós chegamos no último livro da Torá, que é Deuteronômio, que a gente viu recentemente. Então a gente tem 3 discursos, a nomeação do líder, do novo líder, não é? Que é Josué. Nós temos um belo canto de Moisés, e eu queria pedir que vocês abrissem a sua Bíblia lá no Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, por favor. Deixa eu localizar aqui o texto. Algum de vocês pode me ajudar? Eu preciso da chave bíblica aqui, porque eu identifico mais facilmente na atualizada do que nesta. Alguém achou? Eu achei. Apocalipse 15. Só o 3. Vamos ler só o 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Só até aí. Então, quando a gente canta, grandes são as tuas obras, a música não é de Moisés, mas esta letra é de Moisés e do Cordeiro. Maravilhoso, não é? Maravilhoso saber como a Bíblia está interligada. Então nós temos toda esta postura aí a respeito, essa recordação dos 5 livros, do conteúdo. Você precisa guardar essas grandes coisas, viu? Como crente, você precisa dizer assim: o que tem Levítico mesmo?
Levítico tem isso, trata do sacerdócio, trata das leis, trata de como a gente deve contribuir. O que trata Números mesmo? Números trata da peregrinação dos israelitas por 38 anos, e nós devemos nos lembrar que foi ali que Deus estabeleceu a sua paz com o povo, e Deus conduziu, e Deus reprimiu toda a rebelião, e Deus deixou a primeira geração lá. O que diz Deuteronômio? E assim vai. Você precisa lembrar do conteúdo dos livros de maneira geral. Faz parte da formação do crente. Ele deve saber o miolo do livro. O que tem o livro? Muito bem. Primeiro tema que sobressai da Torá: a soberania de Deus. Vamos nos lembrar que Deus criou o universo sem usar matéria pré-existente. Não havia nada. E sem esforço nenhum. Por sua palavra falada. Ou seja, ele disse, a primeira fala que se registra do Senhor é: haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Qual é a decorrência? Quais as implicações científicas para surgimento da luz? Interessante que o texto também diz que Deus criou luz e trevas. A escuridão também foi criada. Ela não existia antes. O tempo foi criado. A lei da gravidade foi criada. Há uma porção de outras coisas que foram criadas. Os grandes seres marinhos, os grandes seres terrestres, que a ciência está localizando fósseis, tudo tem a mão de Deus, o jeitão de Deus, a perspicácia de Deus, as finalidades para aquela criatura que Deus estabeleceu. O que nós conhecemos hoje é uma criação que geme. Ela não está no seu estado criado, ela está num estado caído. Então, quando você olha as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai encontrar animais ferozes do lado de animais que hoje são a sua comida, e eles não se perseguem, eles estão juntos, comendo da própria terra, do que a terra fornece. Quer dizer, é uma situação totalmente diferente do que a gente assiste hoje. Quando você fala que é a cadeia alimentar, lá não tem cadeia alimentar, lá tem todos dependendo do próprio planeta, todos sendo alimentados pelo próprio planeta e não por um pelo outro. E o que nós vemos então é duas expressões, uma criação a partir do nada e a outra criação por decreto divino, e o Novo Testamento confirma isso, pelo menos em algumas passagens. Você pode ler essas passagens depois. A segunda coisa que nós vemos da soberania de Deus é que Deus disciplinou o pecado humano em Adão. Ou seja, o primeiro pecou, o primeiro casal caiu. Que tipo de filhos eles vão produzir? Filhos santos, filhos perfeitos, filhos absolutamente iguais aos que eles eram antes da queda? Não, eles vão produzir filhos distorcidos e naturalmente rebeldes para com Deus de cara. É daí que nós tiramos a doutrina do pecado original. Cada um de nós tem dupla responsabilidade. A gente herdou o pecado original. Nós nascemos em pecado, como disse Davi. E a gente também responde
não apenas pelo pecado do qual nós somos procedentes, mas também nós respondemos pelos nossos próprios pecados. Então, porque a gente tem uma natureza caída, a gente peca. A gente é responsável pelos dois. Como assim? É porque nós somos solidários. Se porventura a raça inteira estava embutida em Adão e Eva, porque todas as pessoas são procedentes desse primeiro casal, é natural que nós pensemos que a culpa da humanidade que estava sobre eles, em semente, é também nossa. Então você diz assim, mas escute, pastor, eu sou culpado pelos pecados do meu pai? Não, você é culpado pelos seus. Mas você também é culpado por ser um pecador. O seu pai vai ser julgado por ser um pecador e pelos pecados dele. Você vai ser julgado por ser um pecador e os seus. O grande problema é que quando a gente peca, a gente cria um desvio. Eu não sei quem trabalha aqui com geometria ou com linhas retas, mas ninguém precisa ser assim muito craque nessas coisas. Se você pega aqui, dá um passozinho e faz um leve desvio, onde é que você vai parar? Né? Eu quero sair por aquela porta, então eu tenho que caminhar reto. Mas se eu praticar um pequeno desvio, eu vou chegar naquela. E o ser humano fez isso. O ser humano vive no desvio. Ele vive no desvio. Então, ele precisa ser trazido de volta. E foi Deus quem determinou isso, expulsando Adão e Eva da sua presença e diz, tu és pó e ao pó tornarás. Não adianta o ser humano descobrir fórmulas de manter a saúde eternamente. Um dia, todos os tratamentos não vão ser eficazes. E pela pandemia, a gente percebeu quão frágil a gente é. O bicho a gente nem via. E gente morria. Mas Deus não disciplinou apenas lá, Deus disciplinou no dilúvio, Deus disciplinou em Babel, Deus disciplinou em Sodoma e Gomorra. Deus fez diversos castigos temporais aplicados, mas Ele prometeu o castigo final. Esse castigo final está lá no Novo Testamento. Deus chamou e tratou com pessoas. E é assim que Deus faz. Deus é pessoal. Deus é pessoal. Ele tratou com Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E o que Ele quis? Ele deu uma promessa para eles e Ele disse, vocês vão crer na minha promessa. Então você pergunta assim, o povo do Antigo Testamento vivia pela lei? Não, a lei era a conduta. Era o caminhar diário. Eles tinham que crer na promessa divina. No Novo Testamento, o que nós temos? O povo não tem que viver pela lei, não tem que se circuncidar. É a briga de Paulo aos Gálatas, com os Gálatas. O crente tem que viver por fé. Fé no quê? Fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo focava no Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles tinham que ter fé nele, e por conta da obediência a ele, eles seriam felizes na terra prometida. O fato de Deus ter tirado esse povo da escravidão do Egito, tem o simbolismo de Deus nos ter tirado da escravidão do pecado. E por isso agora nós pertencemos a Deus, estamos caminhando com Ele pela terra prometida, para a terra prometida,
que não é aqui, é no novo céu, nova terra. O que Deus vai fazer é renovar, é transformar. Segunda Pedro vai dizer isso com clareza, é que Deus vai transformar este planeta para ele ser habitado novamente por uma estrutura sem pecado nenhum. Então, se a gente der asas para a imaginação, nós temos que pensar que esta terra que está se acabando, porque nós estamos dilapidando o planeta, nós estamos acabando com os recursos naturais do planeta, este planeta será inteiramente renovado. E pessoas como nós, salvas em Jesus Cristo, viverão nele. Nós não vamos ser, como a mitologia afirma, anjos com asinhas, com uma lira, andando de nuvem em nuvem. Nós seremos pessoas ressuscitadas, com um corpo que não adoece, com um corpo que não morre, com um corpo que não sofre dor. Não dá para imaginar. É muita coisa. Mas o importante é que, na soberania de Deus, Deus chamou pessoas. Por quê? Porque Deus tem o direito de escolha. Ok? Deus confrontou e venceu o poder do Egito e das nações do deserto. Deus se revelou ao povo no Monte Sinai e durante a peregrinação de um modo inequívoco. Eu fico pensando em como seria para o povo ver uma tempestade. A gente está acostumado a ver tempestade, especialmente quando a gente sai da cidade e vai para uma região onde não tem muita construção, a gente consegue localizar onde está chovendo. E a gente vê relâmpagos ali, e a gente vê aquele burburinho no céu. Fica imaginando, de repente, uma nuvem descendo no meio do acampamento, e daquela nuvem sair voz. Eu sou. Está imaginando? Entrou lá? Quer dizer, é Deus pessoalmente trabalhando com cada um, mas ao mesmo tempo trabalhando com todos. Então, isso os povos vizinhos não tinham, porque o Deus deles não falava. O Deus deles tinha que ser carregado. O Deus deles não se mexia. Esse Deus colocava uma nuvem em cima para que o calor não fosse demasiado, e colocava uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. Esse Deus fazia chover uma coisa que parece uma semente, entretanto serve para fazer bolo, serve para isso, para aquilo. Você pode imaginar chuva de pão? Chuva de um elemento novo, diferente, e diz assim: olha, vocês escolhem todos os dias a porção que vocês querem comer, aguentem comer. Não é assim controlado, é uma semente para cada um. Não é isso, ele disse assim, o quanto você pode comer. Então um varão forte comia muito, uma criança comia pouco. Quer dizer, pegava-se para isso tudo e dizia assim: todos os dias vocês vão e peguem a porção do dia. E foi Jesus que nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Aí então, os acumuladores do povo queriam, vocês lembram que eles queriam pegar para o dia seguinte, para não ter que ir, né? Não é? Então, vamos pegar para amanhã também, a gente, né? Fazer como eu e a Esther, que compramos pão por atacado e colocamos no congelador. A gente nem sai de casa para comprar pão. Acumuladora. Não é? Você congela, eu também. Eu congelo pão. Dá certo, viu, gente? Dá certo. Depois você deixa ele ali
Na pia? Não, deixa na pia, ele volta à vida, aí você usa. Não é? E talvez funcione, porque nenhuma bactéria gosta de frio, eu acho. Não é? O fato é que, quando o povo saía da regra de Deus, aquele alimento apodrecia. Mas no sexto dia dizia assim, pegue para hoje e pegue para amanhã. Não apodrecia. Deus nas pequeninas coisas, gente, Deus é prodigioso. Então a soberania de Deus é bem latente lá. Mas também nós temos no Pentateuco, na Torá, a condição da humanidade decaída e o plano de redenção. O que não foi bom no critério de Deus quando Ele criou tudo? Tudo foi bom. Ele gostou do que Ele fez com o homem, Ele gostou do que Ele fez com a mulher, Ele gostou do que Ele fez com os animais, Ele gostou do que Ele fez com a natureza toda, Ele gostou da borboleta, Ele gostou da montanha, Ele gostou do sol, Ele gostou dos planetas, Ele gostou da Via Láctea, Ele gostou do universo como um todo, Ele se sentiu satisfeito consigo mesmo pela qualidade das coisas criadas. O que a gente verifica? A gente verifica que para o ser humano, e é aí que a gente tem que se lembrar que a gente é criacionista, e a gente tem que se lembrar que o homem não provém do símio. Deus o criou segundo a sua imagem e semelhança. E quando a gente pensa em imagem e semelhança, é claro que a gente está pensando no ser interior. Não está pensando no ser exterior, porque Deus não tem corpo. Então não é isso. Se todo mundo fosse parecido com Deus no corpo, todo mundo era igual. Mas nós somos tão diferentes, não é? Às vezes eu fico pensando assim, Deus deve ter feito, assim, projetado 10 tipos de nariz, 10 tipos de queixo, 10 tipos de olho, 10 tipos de sobrancelha, 10 tipos disso, e aí os pais que se divirtam, e segundo a genética de cada um, aparece a figura, e ninguém é igual a ninguém. Sei lá de que jeito fez, mas quando Ele fez, tudo bom, e o ser humano com capacidade de escolha, com capacidade de inteligência, de interlocução, de contato, de obediência. Alguns filósofos da contemporaneidade dizem assim, que foi na queda que o homem se tornou homem. Sinto muito. Foi na queda que o homem deixou de ser homem. Porque antes ele tinha capacidade integral para tudo. Nós amadureceríamos muito mais rápido, porque nós não teríamos limites para descobrir a natureza criada. Nós dominaríamos muitos assuntos com muita rapidez, com muita velocidade. Um professor que eu tive ficava divagando na sala de aula e ele disse assim, olha, se o ser humano tivesse permanecido lá no jardim do jeito que Deus o criou, com menos de 100 anos ele já tinha ido à lua e voltado, ele já tinha descoberto todas as propriedades dos animais, todas as propriedades das plantas. Ele tinha invadido outros espaços, porque ele estaria numa situação de absoluto ambiente de perfeição. A queda trouxe uma deformação muito má, muito grande. Então nós somos pessoas inteligentes, que carregam ainda a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos extremamente deformados. Reverendo, posso falar? Tem algumas passagens, eu acho, como lá em Gênesis fala que
alguns versículos, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem. E isso gera muita polêmica. Não sei se tem tempo aí de, resumidamente, o reverendo. Eu posso dar duas falas a respeito dessa questão. No conceito grego que nós estamos acostumados, nós falamos de arrependimento como metanoia, mudança de mente. Então, você está caminhando para esta direção e você tem uma mudança de mente, então você muda de direção e vai para outra direção. No caso do pensamento hebraico, o arrependimento é cessar, é parar. Deus está criando pessoas, Deus para de criar. Porque Ele não erra. Então não se trata de Deus ter tido, gente, o que é que eu fiz? Meu Pai, meu Filho, meu Espírito Santo, ai, que tragédia, vamos voltar para trás e fazer outra coisa. Você não pode imaginar isso de Deus, porque senão Deus é um fracote. Mas no pensamento hebraico, Deus chega até aqui e para. E ele diz, a partir de agora, a idade do homem será 120 anos. E com 120 anos, ele provocou o dilúvio. Então, quando se fala Deus se arrepende, nós não devemos entender do jeito grego, mas do jeito hebraico, no sentido de Deus cessar de fazer o que ele estava fazendo. Ele parou. Ele não prossegue naquele caminho. Mas por quê? Por que ele não prossegue? A coisa está com ele. Ele tem a vontade, ele tem o plano, ele tem o projeto e ele conduz. Então, para ele não é problema nenhum provocar o dilúvio. E o que é o dilúvio? O dilúvio é fazer chover e abrir as fontes de água. A gente viu aqui no Brasil alguns exemplos em que as fontes de água se abrem. E quando a chuva vem, quer dizer, nada segura. Quer dizer, Deus decide que há um momento em que aquela humanidade vai ser disciplinada e, portanto, ele cessa de fazer aquilo que ele estava fazendo, mas ele não se arrepende no sentido de voltar para trás, nem de mudar de direção. Então, o ser humano foi, vocês me dão mais 5 minutos? Criado por Deus, com capacidade de escolha entre obediência e desobediência. Nós sabemos que o ser humano escolheu o mal e desobedeceu, arcando assim com a responsabilidade do feito e a justiça de Deus. É por isso que a gente precisa se lembrar desta fala de Jesus: quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. E é a Torá que acaba mostrando isso na prática. Então, a sentença foi proferida contra a serpente a respeito de Jesus Cristo. A semente da mulher dará fim à própria serpente e à maldade da rebelião humana. O apóstolo Paulo, quando fala aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz que na plenitude dos tempos é que Jesus Cristo veio. Então, estava tudo pronto. Quando ele falava com a serpente não sabia disso, porque a serpente não é onisciente. A serpente sabe das coisas no cotidiano, enquanto que Deus guarda para si o seu eterno propósito. Dou um exemplo para vocês. Perguntaram para Jesus: onde quer que a gente prepare a Páscoa? Vá a tal cidade, vá à cidade, encontre lá uma pessoa. E ele não disse. Ele não disse. Os discípulos foram encontrar a pessoa, abriram o espaço e foi lá que Jesus fez tranquilamente a sua ceia lá, não é? Então é uma coisa interessante a gente se lembrar disso.
que Deus falou para a serpente, não falou para o homem nem para a mulher, para a serpente. E Deus ali então mantém a promessa de redenção a despeito da natureza decaída, promovendo intervenções constantes na história do povo. Vocês nem conseguem, somando todos os livros da Torá, pensar aqui rapidamente quantas vezes Deus libertou o povo, quantas vezes Deus libertou as pessoas, quantas vezes Deus cuidou das pessoas. Vocês não... Um dia, fazendo essa leitura, façam essa, olha, aqui Deus libertou, aqui Deus libertou, aqui Deus perdoou, aqui Deus sustentou, aqui Deus guardou, aqui Deus fez isso, aqui Deus fez aquilo. Podem lembrar disso. Então, a despeito da condição da humanidade decaída, o plano de Deus estava seguindo. E aí então nós encontramos a salvação. Deus age na história por livre e espontânea vontade, por seu amor e graça, atraindo para si os que executarão sua vontade soberana, estabelecendo sua aliança com eles e a sua descendência. É muito interessante você ver na Torá que Deus escolhe pessoas, Deus chama pessoas. Se você hoje é crente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fique contente, porque não foi sua cabeça, não foi sua fé, não foi sua crença, não foi seu desejo que te trouxe ao conhecimento da glória de Deus. Foi o Senhor que te atraiu, te convenceu, você creu, você confiou, mas Ele te justificou, Ele te regenerou, Ele te adotou, Ele te deu a promessa de ser o seu Deus para sempre. Ele fez tudo. Você só entrou com a sua vontade, nada mais do que isso. Deus resgata o seu povo da escravidão para a liberdade nele. Em outras palavras, nós também passamos pelo mesmo processo que o povo israelita, não é? Deus se revela por seus mandamentos, ordenanças e forma de culto, apontando para a semente da mulher, Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus Filho encarnado, que será a salvação para todo o que nele crer. É importante você se lembrar que os mandamentos que foram colocados, é muita regra. Quando você lê o Pentateuco, é muita regra. Mas na vida prática, essas regras são assimiladas e as pessoas se tornam moralmente e espiritualmente sadias. Hoje, você tem a facilidade do Espírito Santo ajudar na lembrança daquilo que você deve ou que você não deve fazer. Mas a lei continua valendo como norma de conduta, porque ela sempre foi norma de conduta e sempre mostrou que a pessoa não merece ser salva. Esse é o trabalho da lei. Deus estabelece a Shalom sobre os filhos da aliança. A terra prometida então simboliza o descanso final dos seus filhos, e nós estamos nos lembrando que, como crentes em Jesus Cristo, nós ouvimos o Senhor falar: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não é verdade? Quer dizer, o crente vive debaixo da paz do Senhor, do Shalom do Senhor. E ele deve confiar nessa paz. Ele deve confiar nessa paz. E também, nós estamos esperando o descanso final. E por último, a questão da santidade. Deus requer dos seus filhos a santidade pessoal, assim como Ele é santo, impondo sobre os seus a responsabilidade da fé e da obediência depois de havê-los libertado da escravidão. Isso é muito o cristianismo, não é? Não é? Não é assim que a gente vê as coisas? Deus quer que nós andemos nos seus caminhos, do mesmo jeito que os israelitas tinham que fazer. A lei revela que Deus é santo, que Deus é grandioso, que Deus é justo,
Deus revela, a lei revela o caráter de Deus e é a sua norma de conduta para que seu povo seja semelhante a Ele. E Deus então requer que os seus filhos não obedeçam por obedecer, mas obedeçam porque estão apaixonados pelo Senhor. Existe uma diferença entre ser religioso e ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Porque a pessoa apaixonada faz tudo para agradar o seu Senhor. Enquanto que a pessoa religiosa fica com raiva de obedecer a Deus. Porque ela é obrigada a obedecer a Deus. A palavra do Novo Testamento diz que os mandamentos de Deus não são pesados e não são penosos. E por último, a obediência à lei proporciona as bênçãos espirituais e temporais de Deus. A desobediência acarreta a desgraça e o infortúnio. No finzinho de Deuteronômio, Deus chama Josué e Moisés e diz assim: gente, esse povo não vai obedecer a minha palavra. Esse povo vai sofrer e eu vou executar justiça sobre ele, não é? Porque ele não me obedece e ele vai pagar por isso. E você diz assim: nós estamos no tempo da graça, agora a situação é outra, a gente peca e não acontece nada, porque a gente é filho de Deus. Isso pensavam os judeus na época de Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Olha, Deus perdoa pecado, mas não tira a consequência. Você pode estar levando uma vida de crente das piores possíveis, se você não presta atenção no amor para com Deus e por a sua palavra. Se você é um religioso, uma pessoa que, sabe, para efeito de consciência, quer apaziguar o seu coração, você não vai longe. Mas quando você é apaixonado pelo Senhor, cada coisa que Ele diz assim, faça, você faz e tem a alegria dEle. Ele prospera o seu caminho. Não fez assim com Josué? Aliás, com José. José apanhou, injustiça, e o que acontecia? Deus era com ele. Na hora da tristeza, Deus era com ele. Na hora da alegria, do triunfo, Deus era com ele. E ele saiu de um presidiário para ser chefe de Estado. Porque Deus era com ele. E era propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Será que Ele tem? Será que é me manter na igreja? Ou é mais do que isso? Então, tem muita coisa que a gente poderia pensar daí, mas eu quero ficar com isto aqui só. Vocês podem observar que a Torá já lança luzes a respeito do que Jesus Cristo ia fazer conosco. E as coisas que aconteceram para aquele povo são assim. Eu quero terminar. Eu já pequei contra vocês, não pequei contra Deus, porque eu estou falando da palavra dele, mas eu pequei contra vocês por causa do tempo. Mas 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, eu vou ler só alguns versículos, para a gente encerrar, começando no versículo 1, 1 Coríntios 10, na minha Bíblia, página 1258, né? Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto.
Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E ele começa a enumerar: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deus quer nos ajudar a não viver como aquele povo, a esperar nas suas promessas, a confiar na sua providência, a descansar em relação ao futuro, porque Deus, apesar de estar escrito que se arrepende, está mantendo a sua vontade para conosco. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça,